Estamos gravando o nosso primeiro episódio do nosso Pode Inaugurar. O que é o Pode Inaugurar? O Pode Inaugurar é o nosso programa de podcast de inauguração. Pode inaugurar. Pode inaugurar. Quem é a minha convidada mais que especial? Não poderia ser outra pessoa. Corei. Não poderia ter, neste momento, no primeiro episódio do Pode Inaugurar, um ser humano que não fosse você. Obrigado pelo ser humano. Um ser estelar que não fosse você. Crisane, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Todas essas cortinas que vocês veem aqui Foram penduradas por essas mãos. Então, você tem uma participação do todo, da ideia, da criação, da coragem, de que vai dar certo, da parte estrutural da coisa, de botar a mão na massa. Então, não poderíamos ter ninguém diferente de você aqui hoje. Agradeço. Seja muito bem-vinda. Vai ter muita história pra gente contar hoje, porque isso aqui foi só o último. Quer dizer, o último até esse momento. Até hoje, né? Até hoje. O que vem amanhã, a gente ainda não sabe. E o que a gente vai conversar depois daqui, a gente também não sabe. Então, pode ser hoje mesmo um novo começo. Exatamente, hoje um novo começo. Fê. Então, pode inaugurar, manda ver. Vamos lá. Então, esse podcast, qual que foi a minha ideia pra ele? Tá, manda. A minha... Porque assim, a gente não pergunta nada. A gente recebe o convite, fala assim, obrigada, e vem ver o que vai acontecer. Eu até escrevi um roteiro que ela não quis ler, então... Eu tava sem óculos, gente, mas vamos lá, é na hora. Vamos lá. O Pode Inaugurar. Serão convidadas as pessoas que vieram na inauguração. Olha que fofo. Fisicamente, presencialmente. E com essas pessoas, nós faremos os primeiros programas testes. Tá. Então, por exemplo, hoje é a primeira vez que esta sala grava um podcast. Ok. Então, a gente vai aproveitar essas gravações, que ainda não são as gravações do projeto de podcast mesmo, pra gente testar luz, som, microfone, barulho externo. Tá. A brincadeira é essa. Só que tem que brincar Tem que sério. brincar sério. E diga-se de passagem, gente, eu desejo que vocês que estão assistindo esse Pode Inaugurar se inspirem a utilizar esse espaço, porque é assim, eu conheço o escritório há muito tempo, eu conheço o escritório desde que ele nasceu, então eu tenho familiaridade com todos os sons, com toda a iluminação desse espaço, escritório, e de repente a gente está num lugar, dentro deste lugar, e é incrível, porque eu tô ouvindo você e me ouvindo. Gente, mas isso aqui ajuda muito, né? Gente, é com uma nitidez, é com uma beleza, assim, É impressionante. O que foi realizado aqui, Adri, você sabe que o coraçãozinho, eu já quis morar aqui dentro, gente. Vocês não estão entendendo. Eu quis morar aqui dentro. O projeto ficou muito legal. Muito obrigada. Então, meu plano para esses primeiros episódios são o seguinte. Então, primeiro, vou seguir o roteiro. A apresentação do programa e dos participantes. Então, vou apresentar a Crisane. Não apresentei você. Tá. Do programa. Vamos apresentar você. Então, vamos apresentar a Crisane. Crisane, você se apresenta? Eu me apresento? Eu não anotei tudo. Você quer que eu fale o que eu lembro? Quero, vamos ver. Crisane, terapeuta. Tem que explicar terapeuta de quê? A gente volta. Então, assim, retrocede. Vamos lá. Crisane, eu cheguei aqui como consultora de Feng Shui, nesse escritório, especialista em harmonização. E hoje, terapeuta vibracional, especializada em... Nossa Senhora. Tanta coisa. Em tanta coisa. Em harmonização vital, né? Eu acho que é isso. Por vida em todos os lugares, dentro e fora de nós. É isso. E ser humano em construção, muita construção. Não tem fim, né? Não tem fim. Nem para quem faz engenharia não facilita o negócio. A construção a gente acha que vai terminar, né? Fez ali o projeto, olhou direitinho, seguiu as diretrizes e o prédio ficou pronto. # só que não, né? Não é assim que funciona. E é muito legal a gente aprendendo isso. Então, assim, hoje é um ser em construção e durante toda a nossa passagem por aqui e por todos os lugares por onde passaremos... permanece a construção, porque é aprendizado o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil falar quem eu sou, quem você é, porque para cada lado que a gente olha da nossa vida, a gente é algo diferente e tá tudo certo, né? Nossa, já começou a ficar profundo? Denso já, profundo. Não, denso não, profundo. Tá bom, desculpa. Energia elevada, porém profunda. Exata.
Então tá. Então você, Crisane, minha consultora de Feng Shui, minha terapeuta É já vibracional. quase assim, consultora de Feng Shui de estimação. Mas funcionou, não funcionou? Super funcionou. Sou um case de sucesso, não sou um case Super, de gente, sucesso? meu maior case de sucesso, porque não foi uma interseção, né? Não foi uma área. A transformação é contínua. E foi isso, né? Destampou, abriu ali um portal para você entender que aquilo era só o começo e que vem muita coisa, né? Se você permanece com essa porta aberta, vem muita coisa. E aí veio uma coisa muito fofa que veio para mim numa mentoria que eu tô participando, quando eu tentei falar sobre o que era o Feng Shui na minha vida, não na vida de quem me abre a porta, eu descobri que é exatamente isso, a porta de entrada. O Feng Shui nada mais é, assim como foi na sua vida, uma porta de entrada para que muitas transformações venham. Verdade. Né? Era aquilo que estava palpável, era tangível ali para você falar assim, ok, vou prosperar trazendo isso para minha prática, né? Eu vou aumentar a minha produtividade, meu retorno, trazendo Feng Shui. Mal sabia você, né, Flor? Aonde eu ia, aonde eu estava me metendo. Que bom, que bom. Às vezes tem que ser pela inconsciência mesmo. E Pela consciência a gente não escolhe isso. você lembra que eu falava assim? Eu não sei se eu acredito muito, mas eu vou fazer. Depois ela falava assim, se foi Feng Shui, se foi o Reiki, se foi a Tamiana, se foi, o que foi eu não sei. Eu sei que se foi o Ho'oponopono, eu sei que tudo junto, misturado, tá dando um resultado fantástico. E a vida não para, né? A vida não para. Dá pra pôr até Cazuza aqui de fundo musical hoje. Não para. Muitas informações de muitas fontes diferentes. E eu acho que o nosso desejo também, né, pela movimentação e pelo aprendizado, pela evolução, e tudo isso vai acontecendo. Então eu coloquei aqui. Então eu vou me apresentar também. Ai, manda Porque se quem tá me afinal assistindo de não me contas- conhece. Não. Se não, com certeza. Porque isso aqui, gente, porta escancarada pro mundo. Quem és tu, Adri? Bom, como eu disse, Cris, não. Porque não parece também. O que ela é, não parece, né? Porque com essa desenvoltura na frente de uma câmera, quem é você, Adriana? Como disse você, nós não somos. É difícil definir o que somos, porque somos muitos, né? Somos Exato. muitas. Exato. E eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, Ai, que fofo. responsável técnica pelo escritório Duarte Sintra Engenharia, que é o DIC Engenharia. Agora estamos inaugurando o DIC Studio, né? Então o DIC permanece. E atualmente sou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, mãe do Pietro, esposa do Rafa, amiga da Cris. Né? Mas é difícil definir o que eu sou, um ser estelar na Terra, que, né? Uma sementinha aqui. Uma sementinha. E que a gente trabalha diariamente para melhorar, evoluir Eu acho que e é esse ver. o ponto. E ser feliz, né? Eu acho que foi esse o ponto que nos uniu, que nos conectou, né? Porque, embora é raro eu hoje, né, pelo menos nesses últimos, sei lá, 10 anos, foi muito raro eu entrar na vida de alguém, prestar um serviço e sair. No passado era assim que funcionava, né? Você vai, presta o serviço, terminou, gratidão, recebe, fica feliz e vai embora. E agora a gente entende que não, né? Somos pessoas trabalhando pelo bem maior. Então acabamos chegando num lugar, plantando algumas sementes e acompanhando a rega, o crescimento e a colheita. Então, quando a gente entende que está para um bem maior, não é mais alguma coisa que você vai, faz e sai. Por mais que você, né, como engenheira, fazendo regularização de obras, teoricamente fosse um trabalho pontual, você realiza aquela inserção de finalizar o que o cliente precisa e sair, mas não, né? Acaba ficando, acaba se envolvendo, sendo indicado para um outro, porque é tão efetivo a solução que você levou. Então, eu acho que é isso. Gente, descobri o que nós somos. O que nós somos? Nós somos solucionadores de vida, porque a gente leva uma solução que leva à próxima solução, que leva à próxima solução. Adorei isso. Depois a gente entende como é que a gente põe isso no papel. Solucionamos. E você soluciona de uma vertente, de uma
De uma perspectiva. De uma perspectiva e eu soluciono de outra, né? Exatamente. Estamos aqui todos para trazer Soluções, exato. A gente tem um problema, pode dar uma procuradinha aqui que a gente deve ter uma solução. Eu vou olhar aqui na caixinha. Se a gente não tiver, vai ter alguém, né? Vai, porque a gente na mesma frequência, na mesma vibe, que seja um solucionador desse seu problema que a gente ainda não está sabendo. Exatamente. Né? Então aqui, ó, breve contextualização do programa. Pergunta sobre como os participantes se conheceram. Como nós nos conhecemos. Você lembra? Eu não lembro. Você, assim, eu vou ser muito sincera. Não lembra. Não lembro, Adri. Não tem problema. Eu vou contar para você, antes de você fazer eu passar vergonha, eu vou contar para você que isso é uma recorrente na minha vida. E não é porque eu não tenho atenção, muito pelo contrário, eu tenho muita atenção. Mas eu não sei quantos milhares de pessoas passaram pela minha vida, de verdade, assim. E eu sei que eu sempre comuniquei muita coisa. Então, não é a falta de atenção, não é que eu não percebi, mas é que nos momentos onde eu estou em grupo e que tanta coisa passa por mim, eu estou tão envolvida com aquilo que está sendo dito, que naquele momento específico, muitas vezes, eu não consigo gravar tudo. Mas é como se fosse emitido uma frequência que capta algumas outras que estão ali na mesma sintonia, e essas pessoas depois entram na minha vida de uma forma muito significante. Então, assim, se eu falar como a gente se conheceu, eu vou acabar. Eu tenho uma visão, depois que você contar a tua, eu vou contar a minha, porque talvez você não lembre. É possível. Até porque eu também sou péssima para lembrar. Mas isso acontece com uma certa frequência. Então vai, onde é que você me conhece? Como é que você me conheceu? Você me contou depois, mas pode contar. Que eu me lembro. Foi de um evento do grupo de mães empreendedoras, que foi feito, não lembro na casa de quem, mas acho que, se não me engano, foi numa casa de alguma pessoa, de alguma das mães empreendedoras que se deu o espaço. E você fez uma apresentação, você fez uma palestra neste evento. E de lá, eu peguei o seu contato e pedi a consultoria do Feng Shui. Foi que eu me lembro. Foi essa a nossa primeira conexão. Agora, qual é o seu ponto de vista? Eu lembro de você num encontro que nós tivemos no Jardim da Casa 3, lá na São João. E você foi uma mãe, quando eu falei sobre acúmulo, sobre o espaço da criança, falei muito sobre, né, que a criança ela não faz bagunça, ela expressa o que ela está dentro, do lado de fora, através do ambiente. E aí, quando eu falei sobre destralho, eu lembro de você dando, na época, sei lá, quantos anos o Pietro tinha? Pouquíssimos. Que era muito difícil você tirar alguma coisa dele. Que ele não gostava de dar. Que ele não, na época, ele não tinha esse... Ele gostava das coisas que ele tinha Continua demais. não gostando. Mas mudou, melhorou muita coisa. Melhorou. No decorrer desse tempo, eu sei que ele fez alguns destralhos junto com você, mas me marcou aquele dia. Então, foi no Jardim da Casa 3. Antes disso, eu não conseguia ter a visualização. Ver você em alguns eventos, gente, essa mulher sempre foi uma empreendedora de mão cheia, impressionante. Ambas fomos ali, nem sei há quantos anos isso, 6 anos, 5 anos, ali do grupo de mães de Atibaia. E tinham os bazares de fim de ano que eram organizados. E você estava sempre lá, né? Com um belo de um bolo, a máquina de café e falando do seu servir. Porque, gente, isso é impressionante. Eu aprendi isso com você, Adriana. Porque se a gente não diz ao que a gente veio, as pessoas não têm como saber. E você tinha tanta alegria lá com o seu bannerzinho. Às vezes eu escrevia até lozinha para você. Foi. Né? E assim, se a gente não diz para o que a gente veio, não tem como o outro saber. É impressionante. Aprendi isso com a Adriana Sintra. É verdade, porque nós tínhamos o mercado materno, que chamava, né? Então, todas as mães que produziam alguma coisa levavam, né? As suas coisas para vender. E você não tinha o que levar? E eu não tinha o que vender, porque eu vou levar uma regularização de obra, não dá, né? Vou levar uma obra no bolso. Então, eu levava... Montava um banner, montava uma mesa, deixava o computador com a apresentação do escritório passando, e daí normalmente tinha um bolo, uma máquina de café, alguma coisa, e eu ia lá, e eu pagava, como todas as mães, para ter acesso ao espaço, só que eu não vendia nada. Quer dizer, a gente às vezes acha que não está vendendo, né? E, inclusive, nos últimos estudos que eu tenho feito, Adri, eu tenho aprendido que ninguém compra o que você faz. As pessoas compram a sua energia, né? E isso foi muito nítido no que eu fiz até hoje, né?
porque consultoria de Feng Shui, teoricamente, muita gente faz. Mas a energia que você carrega junto com você, então, assim, você podia naquela época não ter essa noção ainda. E aí a gente vai para o dia da inauguração, tão cheia, tão linda. As pessoas compraram, né, essa frequência que a Adriana sempre foi, essa solução que a Adriana sempre foi, muitas vezes numa conversa, e o desejar estar presente, o desejar ser parte daquilo que você fez, foi a venda lá do bolo e do cafezinho que já era feito há tantos anos atrás. Muito interessante, né? A gente acha que não está sendo percebido, a gente acha que não está sendo visto o que a gente é. E isso está sendo percebido e visto o tempo todo, até quando a gente não lembra. E você acha que a percepção, você falou agora, a gente acha que não está sendo visto. E você acha que a forma como as pessoas nos veem está exclusivamente no que eu faço ou está no óculos que ela usa? No óculos que ela usa, Adri. Mas é claro que o que a gente faz interfere no óculos que ela usa. Tá. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa terrível, terrível. Do mal. Eu sou uma pessoa... Tenta imaginar, não dá. Não dá. Mas ok, vamos dizer... Não tem óculos cor-de-rosa que vai me fazer ficar bem na fita. Então, assim, o que eu sou vai interferir na lente que a pessoa está usando. Mas é claro que a lente da pessoa... Então, por exemplo... Eu sou uma pessoa do mal. A pessoa tem ali o óculos cor-de-rosa. Ela vai sempre buscar alguma coisa boa em mim. Entende como é que funciona? Uhum. Agora tá, eu sou uma pessoa morna. Não tô lá, não tô nem cá. O óculos da outra pessoa vai ter ainda mais efeito sobre a percepção da minha atuação, né? Eu sou aquela pessoa que entra e que sai sem contribuir na vida de ninguém. O óculos do outro vai determinar muito sobre o que eu sou. Agora vamos para o outro lado. Eu sou uma pessoa que está ali sempre buscando fazer o bem para o maior número de pessoas possível, porque eu sei que o bem maior sai do meu... Não está só aqui, ao meu redor. A pessoa que está lá com o óculos dela pode ter uma lente muito escura que vai olhar para mim e falar assim, né, sobre a percepção dela, o que ela está querendo, qual é o interesse dela, está fazendo alguma coisa porque quer alguma coisa de mim em troca. É o óculos dela. A pessoa que tem lá o óculos morno vai olhar e aqui, olha, vai observar e falar, ok, ela pode me ajudar nisso, ela não pode me ajudar nisso. E a pessoa com óculos rosa. Então, assim, é uma mistura, sempre. Então, o que você tem que fazer? O seu melhor, o tempo todo. Porque o olhar do outro vai ser o olhar do outro sobre aquilo que você é. Então, a gente está aqui para fazer o nosso melhor o tempo todo. E você acha que a nossa frequência... ela atrai as pessoas da mesma frequência? Porque a primeira pergunta foi o ponto de vista das pessoas em relação a mim. Porque ela pode pensar o que ela quiser, é problema dela. Né? Diga-se de passagem, tem uma frase muito legal pra gente colocar aqui, gente. Adoro essa. O que o outro pensa sobre você não muda quem você é. Problema dele, né? Assim como o que você pensa sobre o outro não muda quem ele é. Então, independente da lente que está sendo usada, independente da visão que a pessoa tem, é fato isso. E eu levei, olha, Adri, anos, se não disser milênios, para entender isso, né? Por mais que você queira agradar o outro, não. O que ele pensa sobre você é o que ele pensa sobre você. Isso não muda quem você é. E quando a gente inverte isso e a gente aceita que o que a gente pensa sobre o outro não muda quem ele é como se desse assim uma liberdade pra gente, cada um tá aqui para ser o que é. Então, assim, essa frase cabe aqui no meio. E aí vamos para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta que você fez, repetindo. Não sei mais o que eu perguntei. Oh, meu Deus do céu. Eu perguntei da frequência. Se atrai. As mesmas frequências se atraem. Sim. E aí é muito curioso, porque eu vou dar uma passadinha aqui pelo meu local de trabalho, tá? Assim, eu atendo muita gente, né? Diga-se de passagem, ontem ainda gravei um videozinho dizendo isso. Atendo muita gente. E cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas elas normalmente têm uma coisa em comum. Pessoas que estão começando a despertar. E o que é despertar, tá? Não significa que a gente está dormindo aqui na vida. Significa que a gente está abrindo o nosso campo de visão para ver coisas que antes não eram conhecidas por nós. Então, eu vou usar essa fala como um despertar da nossa consciência. Posso até trocar por uma expansão. Quando a gente começa a expandir o nosso olhar, então,
Num primeiro momento, eu vejo tudo que está aqui, nesse meu campo. Depois eu vou ampliando para cá, depois eu vou ampliando para cá. E sabe lá onde vai parar. Então, assim, quando a gente está iniciando essa expansão, quando a gente está começando a ver um mundo diferente, num primeiro momento, a gente acredita que eu só posso mudar o meu mundo se todo mundo que estiver ao meu redor mudar também. E ontem eu ouvi, né, algo assim de uma pessoa, e quando causa assim, um desconforto em mim, que eu queria falar alguma coisa que eu não posso, eu abro a câmera e gravo o vídeo. Se a pessoa precisar, ela vai ouvir. Se ela não precisar, não vai chegar para ela. A gente não tem que dizer para o outro aquilo que ele não está pronto para ouvir. Então, eu descobri essa forma de lidar com as pessoas com quem eu atendo. Algumas coisas eu posso ser direta porque ela está naquele momento que eu não tenho certeza se ela está pronta para ouvir, eu gravo para o mundo. Se ela passar por lá é porque estava naquele momento. Então, quando a pessoa acha que eu estou num momento de mudança e todo mundo que está comigo tem que mudar, é complicado. Porque se eu fico esperando a mudança do outro para eu colocar a minha mudança em prática, talvez ela nunca aconteça. Provavelmente não. Então, quando eu começo a minha mudança, Adriana, muda a minha frequência própria. E isso começa a alterar o campo ao meu redor. E aí começa a mudar. Talvez algumas pessoas saiam da nossa vida porque não está no momento da mudança dela. E talvez novas pessoas comecem a chegar. E você viveu isso? Você já teve essa experiência? Sim. No primeiro momento até assustador, porque parece que a gente está perdendo algumas pessoas, né? Tipo assim, nossa, fulana não me procurou mais. Será que eu fiz alguma coisa de errado para ela? Já aconteceu isso com você? Mas chega um momento que a gente percebe que quem está ao nosso lado é quem é para estar ao nosso lado. E para algumas pessoas que a gente queria muito estar perto, não conecta mais, não faz sentido mais. Eu continuo amando aquela pessoa, mas a convivência não combina. E você pode escolher estar com essa pessoa em alguns momentos que são importantes. Específicos, né? Uma celebração, alguma coisa mas coletiva. Mas que não é um convívio diário. Mas o convívio diário, de repente, por quê? Quando a nossa frequência muda, quando nós começamos a nossa alteração, muitas vezes nós somos desconfortável para o outro. E insistir nessa convivência, insistir num desconforto que o outro não merece. Como nós também. Ambas partes, na verdade. Exatamente, né? como nós também. E estamos aqui para ser felizes. Você falou isso no início, né? Estamos aqui para ser felizes. Então, desconforto não faz parte de felicidade. Então, deixar ir e deixar vir com essa clareza de que tá tudo certo do jeito que tá. Quem precisar vai chegar. E o controle não existe, né? O controle não existe. E aí o que acontece? Esse excesso de desconforto na vida de quem cisma de que as pessoas precisam continuar fazendo parte. Então, eu quero controlar quem está aqui ao meu redor. Não, mas fulano precisa de mim, eu tenho que manter perto. Eu mudei a minha frequência, o outro mudou a frequência dele. E aí é uma briga, a gente achando constantemente que está perdendo algo, quando nunca nós vamos perder nada nessa vida. Não existe um algo, porque nada nos pertence. Então, o deixar ir e deixar vir, a gente vai poder abordar de diversas formas. E é interessante, né? Dentro dessa perspectiva. Hoje eu estava pensando sobre a questão do estúdio, né? E que quando eu decidi montar o estúdio, eu falei assim... é um lugar para me fazer feliz, né? E aí, se ele, né, trouxer uma questão monetária, se ele trouxer lucro, se ele trouxer um retorno financeiro, ok. Mas se ele não trouxer... Vou brincar. Eu vou brincar. Que é o que a gente tá fazendo hoje. Nós estamos aqui brincando. Ai, gente, é muito legal brincar. Mas a gente brinca sério, né? Poxa vida. Meu irmão é um cara desse. Meu irmão não sabe brincar pouco. Ele tem brincar pela metade. Não, tem que brincar. Faz direito. Vai fazer, faz direito. Pra cria do começo ao fim. Até porque isso é uma coisa muito legal da gente falar, sabia? Que a energia que a gente deposita para alguma coisa dar certo ou para ela não dar certo é a mesma. Fato. É fato. Então, já que você vai pôr energia, põe energia para acontecer legal, entendeu? Põe para brincar direito, para construir seu castelinho dos sonhos mesmo, porque é a mesma energia que você coloca para colocar um castelinho no chão. Então, já que vai pôr energia, põe para acontecer. Põe para acontecer. Então, vamos colocar para acontecer. Vai, manda. Atividades e interesses em comuns que fortaleceram a nossa conexão. O que você acha que nós tivemos em comum que fortalece a conexão de quem somos, de todas as
nossas partes que estão atuando aqui neste momento. Ok. A gente pode começar já chutando, assim, né? Não ser convencional, eu acho que foi a primeira delas. Gente, né? Vamos, né? Já que tá, fica. Normal nem pensar. Nem pensar. Pra quê? Não encaixa, né? Não encaixa, nem se encaixa, gente. Normal, comum, não cabe. Peraí. Peraí, beba. Porque a gente... E é engraçado, né? Porque pra mim, porque, por exemplo, você é terapeuta. Hoje, né? Uma consultora de Feng Shui. Sim. Não, mas pra mim é mais difícil, né? Não é que é mais difícil. Mas o que a sociedade espera de mim é alguém mais encaixada, né? Por ser engenheira. Pois é, né? Por Mas quando ser... você pergunta o que eu já fui na vida, gente, fui secretária, eu fui professora, era para ser muito encaixada, né? Por isso que eu deixei de ser, gente, não me encaixei. Mas pensa, Adri, inclusive hoje eu tô atendendo, né? Eu vim para cá no Corre porque eu tô fazendo um trabalho para o dono de uma empresa que talvez ele tenha essa fala que você acabou de ter, né? Esperam que eu me encaixe. E eu tô ali, olha, a um sopro de dizer para ele, como eu ouvi há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, porque as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Então, há menos de 2 semanas eu escutei que eu tenho que ser eu mesma. E eu falei, cara, mas eu ainda não sou? É sério? Tem mais para eu assumir o que eu ainda não assumi aqui? E aí foi dito, né, que a voz precisa chegar em alguns lugares. E o condutor dessa voz chegar é nós sermos quem nós nascemos para ser. E aí eu ouvi isso há menos de 10 dias e tá aqui na ponta da língua para dizer para esse cliente que eu estou atendendo, que tem uma empresa que é muito grande, que talvez ele fique ali por ter pouca idade, numa postura muito convencional para ser aceito, porque ser jovem no mercado onde ele está já não é uma coisa fácil. Mas enquanto a gente fica tentando se encaixar no que o outro espera, a vida não acontece. E quando a gente deixa rolar e a gente vai assumindo que a gente não é convencional mesmo, a gente vai dando liberdade para as pessoas manifestarem o não convencional delas. Eu tenho 1 década e tanto a mais que você. Não 1 década, eu tenho 1 década a mais que você. E a cada década nós fomos ali encaixados numa educação que está sendo mais livre agora, né? Então eu vejo a década do meu filho caçula. Ele pôde ser exposto a uma escola de pensamento livre. Então a escola dele nos ajudou a não nos encaixarmos. A escola dele, lá há 1 década e meia atrás, nos ajudou a criar um filho livre e, por conta disso, nos libertar também enquanto pais. Mas enquanto estávamos sendo criados, é muito difícil isso. Todo mundo usa uniforme para ficar igual, a gente não se destaca. A gente tem que... Imagina o que era um jogral, sabe? Você já não está dentro dessa época. Mas o jogral é você decorar um texto e esse texto ser repetido na frente de uma sala com cada um falando no mesmo tempo, no mesmo tom. Oi? Cadê a sua essência, a sua Oi? individualidade, o seu... Sabe? E muitas vezes um fala uma parte, outro fala outra, então todo mundo decora o mesmo. Eu tô tentando entender que sentido fazia isso. Quem tem mais que eu, então, viveu o jogral totalmente. E aí, Edri, hoje, quanto mais você se permitir ser fora da casinha e fazer isso dentro de uma profissão que, teoricamente, seria encaixadinha, vai dar liberdade para que as pessoas que nunca se encaixaram te procurem enquanto profissional, porque você vai compreender qual a necessidade real deles. Por mais que o que você faça seja algo que segue a uma normativa, essa normativa ela é explicada de uma maneira mais flexível por uma pessoa que não se enquadra. E essa pessoa vai buscar, e não é fazer algo fora das regras, mas Não, essa pessoa ela vai buscar dentro das regras formas plurais de resolver um problema. Sabe? Não é copia e cola. Porque as pessoas também hoje, elas vindo desse jogral aí antigo, a gente passou por copia e cola. Não existe muito pensamento, muita flexibilidade na forma de lidar com as coisas. Aí eu olho aquilo, eu copio e colo. É exatamente o que as pessoas começaram a fazer depois que a tecnologia entrou na vida.
E tá fora da casinha é pensar diferente, é fazer curvas, é permear, entendeu? Isso muda tudo nas relações e na solução dos problemas através dos trabalhos. E eu Entende? É acho isso que nos que conectou? é isso que nos conecta. Aqui no escritório a gente tem, por mais que sejam assuntos, né? Como você falou, de Normativos? normativa e tudo mais, que existam regras, órgãos, né, que precisam ser cumpridos, a gente sempre tenta olhar o todo, né? Mas então, e o quanto isso vai ajudar? E aquela pessoa que está vindo regularizar uma casa que faz 30 anos que está irregular? E eu sei que pode não fazer sentido dependendo da pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, né? Mas a gente pede para que a energia daquilo seja restaurado, para que aquilo seja regularizado, não só do ponto de vista documental. É quase um escritório de engenharia holístico, né? Mas quase não, gente. É. A gente já vai colocar bem pequenininho ali, que é para lá, né, ir assumindo aos poucos. O que que é esse holístico? Até é legal a gente falar, porque nem todo mundo conhece, Adriana. Holístico não é místico. Holístico é o que hoje as pessoas estão trocando pela fala integrativa. Integrativo. Holístico é aquilo que considera corpo, mente e espírito em todas as suas proporções, em todas as suas partes. E para a linguagem que a gente começa a compreender em todos os fractais da nossa alma. Nós somos constituídos de muitas partes. E é uma forma holística é olhar para todas essas partes e colocarem ela numa ordem saudável. Então, quando você fala de um escritório de engenharia holística, o que é isso? É você olhar que cada indivíduo que faz parte daquele processo é um ser integral. E eu tenho que integrar essa integralidade dele dentro do processo. Sabe, eu tô falando com você e vem algumas cenas na minha cabeça. Tipo fila de banco no passado ou as filas da prefeitura, onde o funcionário que recebe, ele simplesmente repete a mesma coisa para cada um dos processos que são apresentados. E aí, esta engenheira que me fala e que vos fala, passou a pegar os processos e colocar ele numa harmonização antes de ir para que ela fosse atendida pelo melhor profissional que olhasse para o caso do escritório de uma maneira única. É verdade? Verdade. Isso trouxe resultados diferentes? Sim, porque tem caso que parece que tá agarrado, né? O negócio não vai, não anda, o funcionário não analisa o processo. E aí a gente faz um reiki, né? É. Um chocolate. Sim. A gente faz até na tela, gente. A gente está lendo aquilo lá e fala, e agora? Como é que eu respondo para essa pessoa? Pera lá, que agora a gente vai harmonizar tudo para que ele seja visto. E essa semana que eu ouvi umas coisas aí, então a gente está agora trabalhando em reclamar menos. Tá. Isso porque eu sempre achei que eu era uma pessoa que reclamava pouco, mas nossa senhora, como eu reclamo. Assim, de maneira, né? Porque você, não nota, quando você né? começa a perceber. E é cada bufadinha, sabe? Porque esse computador não funciona. Porque, né? É de novo perguntando a mesma coisa. Eu já não respondi 5 vezes, sabe o que a pessoa perguntou? Mas, tipo assim, é uma pessoa que está em um momento que precisa de mais uma explicação. Então, qual é uma outra forma de dizer a mesma coisa para que essa pessoa possa chegar no resultado que ela precisa? E aí as pessoas precisam entender que eu preciso seguir uma normativa, então não é o que eu quero dizer, é o que a normativa diz. Mas eu posso transferir este conhecimento de várias formas. Exato. E sabendo que determinada pessoa está passando por um momento pessoal específico, porque às vezes o cliente compartilha, então assim, pô, tudo bem, ela não tá entendendo, mas eu acho que ela não tá prestando atenção porque ela tá preocupada com, né, determinado item que tá acontecendo, então tudo bem, peraí, calma, vou falar de novo, porque se essa pessoa está aqui é porque eu vou trazer a solução pra vida dela. Total, então Adriana. Deixa eu encontrar a melhor forma de me comunicar com ela, e talvez ela não tivesse esse mesmo, não vou falar dedicação na comunicação, mas esse mesmo feeling de outros profissionais mais encaixadinhos. Exato. Né? Porque você, eu já falei, esse documento traz que eu resolvo. Agora vamos voltar, a gente vai tentar até ser rápida, né? Porque temos pouco tempo. Mas eu fui professora, né? Falei que eu fui professora antes de vir para cá. Eu dava aula para crianças de 3 a 16 anos, né? Numa época, umas salas de 25 a 30 alunos. Cada ser é único, cada ser é específico.
quando você coloca eles no mesmo lugar, sentados da mesma forma, usando a mesma roupa, e você acha que eles têm que entender, ao mesmo tempo, aquilo que você está dando é um desrespeito com o ser informação, que é o mesmo desrespeito que a gente perpetua. Fomos desrespeitados e nós passamos a desrespeitar o ser humano, imaginando que ele tem que compreender o que eu disse porque o anterior compreendeu. Algumas pessoas, elas são, né, sinestésicas, então algumas vão ser pelo ouvir, outras vão ser pelo ver, outros vão ser pelo conjunto da imagem e do som. Como eu posso desejar que todos entendam da mesma maneira? E como é que eu percebo isso? Começa com esse feeling, quando eu me conecto, quando eu olho alguém nos olhos, é como se nós fizéssemos uma leitura de alma, entendendo o que aquela pessoa precisa. E naturalmente, se você se permitir deixar passar por você, você vai saber a forma certa de lidar com aquela pessoa. Parece loucura, gente? Mas não é. Não é. A vida ganha uma simplicidade nesse lugar, Adriana. Então, assim, o parar de reclamar que você trouxe, quando eu, ao invés de bufar, eu vou para dentro e vejo, ok, eu não consegui entender essa pessoa, eu me conecto. Se eu não estou olhando para ela, eu respiro. Eu me conecto à vibração da informação que ela trouxe para levar a informação que vai chegar até ela. E são infinitas as possibilidades de formas que você pode comunicar a mesma coisa, ainda que seja uma normativa. Impressionante. Exatamente. Então, gente, acho que foi isso que conectou a gente fica por aqui. Mas tem mais coisa, né? A gente criou tanta coisa depois que a gente se conectou. Mas hoje inclusive, vai ficar para várias outras. Falaremos sobre as nossas conexões. Eu quero te fazer uma pergunta para finalizar, então. Diga. Você tem algum projeto que você queira, neste momento, compartilhar com todos os que nos ouvem? Ou ainda está tudo em... Não, tá tudo muito, muito lindo. Eu acho que até é isso, né? Quando a gente aprende a se abrir, né? Quando a gente aprende a perceber a vida, os sinais que a vida, os sinais que a vida traz pra gente, a gente diminui, a gente baixa a nossa resistência. E quando a gente baixa a nossa resistência, tudo aquilo que é nosso chega até nós e fica mais fácil da gente ver aquilo que a gente veio fazer. Então, hoje, conversando com você, né, meu maior estudo de caso, eu acho que assim, como empresa, a D&C Engenharia foi um dos meus clientes mais significativos, né, que expandiu, porque saiu, né, começamos a cuidar de uma salinha pequena, quantos metros? 25 metros? 20 e poucos metros quadrados, para uma expansão não só do espaço físico, mas da área de atuação, viraram os cursos, né? Quanto conhecimento você compartilhou a partir do momento que você abriu a porta para a harmonização chegar na tua vida, né? Nós descobrimos que você, enquanto empresa, teria várias áreas de atuação, a tua criatividade aflorou. E eu ainda fui resistente, porque assim, eu gosto de cuidar de pessoas, mas empresas são feitas por pessoas, né? E nesse último momento, eu atuei e atuo como a Casa Calma, que traz para a vida das pessoas uma conexão com o seu espaço, afinal de contas, é na casa que tudo começa. Mas nesse momento eu estou assumindo com amor a Crisânia Harmonização para Negócios, porque... Quanto mais funciona e quanto mais as pessoas entendem que o negócio delas transforma vidas, né? E quantas vidas são envolvidas no seu trabalho, né? Quantos serzinhos de luz chegam e recebem transformação para suas vidas também. Então hoje eu tô, né, passando por essa mentoria que eu tenho vivido e toda a avalanche de coisas que a gente está vivendo, a gente deixa isso para um outro episódio. Nesse momento não dá. Não dá. A gente tem que processar. Precisa ainda, de um podcast inteiro, gente, tipo 10 episódios. 10. Vamos fazer? Vamos fazer. Então pronto, mais um projeto. Então nesse momento é isso. Olha, se você sente que o teu negócio pode ser mais contribuição no mundo, mas você ainda não sabe como fazer isso, eu faço gestão quântica de negócios. Então, eu te ajudo nessa gestão quântica de transformar as tuas ideias em coisas de altíssima vibração para que elas possam ir para o mundo e retornar para você como crescimento.
Quanto mais contribuição um negócio deseja ser no mundo, maior o retorno que ele tem, porque não é só financeiro. Não. O retorno financeiro é uma consequência da contribuição daquilo que a gente põe no mundo. Então, o Crisane Harmonização Vibracional para Negócios está aí, assim, sendo retomado com muito amor, né? Agora olhando com muito carinho para tudo isso, porque eu sei o potencial que eu tenho. E Eu sou a prova de que funciona. é a prova de que funciona. E durante a mentoria me pediram para fazer uma relação. Eu falei, gente, mas... Gente, foram muitas as empresas. Inclusive aquelas que, através desse trabalho, e é importante dizer isso, gente, descobriram que não era aquilo que queriam fazer e fecharam as portas com muito amor no coração. Tive alguns clientes que passaram por esse processo e que me agradecem até hoje. O fato de terem levado o Feng Shui para dentro do negócio deles e depois para a vida deles expandiu a mente de forma a eles entenderem que eles estavam no lugar errado, porque a contribuição deles no mundo era outra. E isso é muito legal, faz parte do processo. Porque você ficar ali insistindo numa coisa para qual você não nasceu. Exato, a felicidade é a chave. Não faz sentido. Então, é esse o próximo passo, Adri. E bora fazer esses 10 episódios de extraordinário, ser extraordinário. Das últimas conversas que eu tenho tido, tem aparecido justamente isso, que o que a gente veio fazer aqui é tão simples que a gente complica. Né? É só ser feliz. É só né? ser feliz. Mas não, a gente arruma um jeito de justificar o porquê, enfim. Então é isso. Às vezes a pessoa tem um negócio, ela tem um bom negócio, um negócio lucrativo, que não é o que faz a pessoa feliz. Aí você vende esse negócio, faz outra pessoa ficar feliz. E faz o que te faz feliz. E tá tudo bem. Exato. Né? Isso não é falha. Mas a gente deixa isso para os nossos 10 episódios especiais, gente. Então, muito obrigada por você estar aqui. Não poderia ter tido outra pessoa mesmo. Eu não sei ainda como a gente vai divulgar esses episódios, até porque agora a gente vai fazer teste de luz, som, ver como ficou tudo. Então, não sei como eles serão compartilhados, mas é uma brincadeira, é um teste, né, que deixei isso bastante claro para todo mundo que vai participar, que a gente está justamente testando para ver o resultado final, até para ter um portfólio também, né? Sim. E gratidão. Nossa, eu é que agradeço, porque... é impressionante, o futuro chegou a nós, né? Nós estamos vivendo o futuro todos os dias. E saber que conversas, partilhas podem chegar a qualquer lugar do planeta, fora dele também, através de um movimento como esse, Adri, saber que agora a gente é dona da bola, é muito divertido. Não, e o que você acabou de falar é o que é o estúdio pra mim. Ele nasceu pra eu ser feliz. Exato. Se ele quiser me trazer retorno financeiro, adoro. Mas é o segundo passo. Sim. Porque se não existir o primeiro, o segundo não vai existir. Se eu não estiver feliz aqui, ou se eu não estiver feliz com o que a gente construiu junto, o retorno financeiro não vai chegar. Exato. Né? Vamos então, deixar pros 10. Ficar bem felizes, então. Olha, tem um monte de coisa. Beijo, tchau. Porque tem um monte de coisa pros próximos 10. A gente começa a falar. Não, parou. Corta aqui.